Capítulo 86 Flores e Fezes. Naturalmente, a razão pela qual Fei estava interessado naquele jovem bonito e loiro não era porque ele era homossexual. Na verdade, sua orientação sexual era muito bem definida, ele não tinha nenhum interesse em homens. Acontece que o misterioso jovem deu a Fei uma sensação estranha. Às vezes, o jovem parecia extremamente poderoso, como o vasto e vigoroso mar, enquanto outras vezes ele parecia fraco e frágil, como uma vela seca que estava prestes a se extinguir. Era muito bizarro. Pode-se dizer que, além de suprimir e intimidar aqueles dois ovos podres, Zola e Luciano, ao mesmo tempo em que Fei ganhou o status de filho favorito de Deus, ao usar seu modo paladino neste conflito com a Santa Igreja, Fei teve uma impressão muito intensa no rápido vislumbre que teve do jovem loiro. Fei também tinha certeza de que, quando a carruagem passou por ele, o misterioso jovem também o observou. A multidão na rua se dispersou lentamente. Fei segurou as pequenas mãos de Angela e Emma e começou a caminhar para casa. Ele ouviu as duas meninas puras e bonitas conversarem sobre o que tinha acabado de acontecer e simplesmente sorriu. A luz dourada do pôr do sol brilhava em seus corpos e projetava três sombras perfeitamente contornadas e de diferentes alturas. Alexander, por que esses dois te chamaram de mestre? Quando você se juntou à Santa Igreja? Emma saltava ao redor, como um pequeno pardal, enquanto perguntava curiosamente. Eu não sei, talvez eles estavam atordoados e me confundiram com outra pessoa. Fei deu a Emma uma resposta superficial. Confundiram. Impossível. Se você não quiser me dizer, então esqueça. A garota ficou um pouco brava e quis se soltar da mão de Fei, mas de certo modo, como se não pudesse desistir da sensação de calor que vinha da grande mão de Fei, ela hesitou e por fim, obedientemente, deixou Fei continuar a segurar a sua mão. Ela franziu os lábios mal-humorada enquanto olhava fixamente para Fei. Fei sorriu de volta e não disse nada mais. Ele mesmo não conseguia explicar, tendo em vista que aqueles dois ovos podres não eram pessoas que facilmente cometiam esse tipo de erro. No entanto, algo que Zola disse serviu como um alerta para Fei. Ele não esperava que a Santa Igreja já soubesse tanto sobre a batalha que ocorreu em Chambord, de forma a identificar, com precisão, que magia necromante foi usada na batalha na Ponte de Pedra. Isso revelou muita informação. Em primeiro lugar, Fei pode confirmar que o poder do modo necromante não era permitido pela Santa Igreja no mundo real. Ele teria que ter muito cuidado quando planejasse usar o modo necromante no futuro. Pelo menos, antes de ter o poder e a força que poderia permitir que ele enfrentasse a Santa Igreja sozinho, ele não poderia deixar pistas que pudessem ser rastreadas até ele. Esta era uma precaução para que ele não fosse preso pelos sacerdotes loucos e amarrado numa cruz em chamas. Além disso, ele descobriu que a Santa Igreja tinha um sistema de inteligência aterrorizante, ao ponto de saberem sobre a batalha na Ponte de Pedra e enviarem ordens em apenas alguns dias. Essa velocidade de coleta e transmissão de informações neste mundo era quase tão rápida quanto a internet e os telefones na Terra. Eles, provavelmente, usaram um método de comunicação que Fei não conhecia. Também, a partir disso, Fei podia supor que o sistema de inteligência de seu novo inimigo mortal, o Império Endoven de nível 4, apesar de provavelmente não ser comparável com a inteligência da Santa Igreja, deveria ter um nível tal que permitiria que eles descobrissem o que tinha acontecido com as tropas blindadas e o príncipe que Fei matou em pouco tempo. Como resultado, a segurança de Chambord estaria sob uma grande ameaça e, se tudo não fosse controlado adequadamente, o segredo das ruínas míticas também correria o risco de ser descoberto. Fei estava sentindo o peso de sua posição como rei. Depois que ele chegou a este mundo, ele não tinha relaxado um único dia e também não teve tempo para desfrutar com as belezas ao seu lado. Em vez disso, ele estava sendo com um típico bombeiro típico, tendo que lidar com cada problema assim que surgissem. Depois que eles voltaram para o palácio, os criados já tinham preparado o jantar. Fei ainda não estava acostumado com a cultura culinária deste mundo. Além de frutas e carne assada, havia apenas pão de trigo integral e um tipo de leite fedorento.
Ele não se incomodou com isso nas primeiras refeições, pois deu-lhe uma sensação exótica. Mas uma vez que Fei encarava esses mesmos pratos em todas as refeições, ele passou a sentir vontade de vomitar sempre que os via na sua frente. Mas depois de ver Angela e Emma desfrutarem da comida, Fei resolveu apenas ignorar seu nariz e sentar-se mais longe, enquanto ele morde uma maçã. Parece que vou precisar interferir nos estilos culinários de Chambord. Pelo menos, eu terei que contratar alguns talentosos chefes e treiná-los bem. Eles provavelmente não irão fazer alimentos gostosos como um McDonald's ou Burger King, até porque eu não sei as receitas e, mesmo se eu soubesse, eu provavelmente não poderia encontrar os ingredientes necessários no continente de Azeroth. No entanto, eles poderiam, pelo menos, fazer alguns pratos como guisados, frango com pau, crepes e torradas. Enquanto Fei pensava consigo mesmo, Angela e Emma, do outro lado da mesa, estavam conversando alegremente. Elas já tinham mudado seu vestuário para os novos vestidos no estilo Piratas do Caribe, que Fei desenhou anteriormente. A reforma da roupa obviamente teve muito sucesso, o que motivou e aumentou a confiança de Fei. Ele já estava começando a planejar como iria iniciar uma revolução alimentar no reino. Angela, o que você achou desses novos vestidos? Fei perguntou com um sorriso enquanto mordeu a maçã. A futura rainha limpava a gordura de seus sedutores lábios rosados com um guardanapo branco. Depois de ouvir a pergunta de Fei, uma expressão alegre apareceu em seu rosto. Ela riu e respondeu: é incrível. Você sabia que agora todas as meninas no reino sentem que usar o conjunto de vestidos que Rei Alexander projetou é uma grande honra? Grandes alfaiates, como a tia Elisa, estão saturados de serviço. Algumas senhoras nobres até encomendaram dezenas de conjuntos de vestidos há poucos dias. Mesmo os comerciantes de seda e de pano no reino fizeram uma fortuna. Todos os vestidos estão agora fora de estoque. Alexander, você sabe como os cidadãos estão chamando esses novos vestidos? Como eles estão chamando? A sabedoria do rei Alexander. Emma, que estava lutando para pegar um pedaço de carne assada, respondeu apressada. As pessoas chamam esses vestidos de sabedoria do rei Alexander. A própria Viscondessa Louise, que esteve há pouco em São Petersburgo, a capital do Império Zenith, afirmou que as senhoras nobres da capital imperial nunca tinham usado algo tão delicado e bonito. Fei corou, o que era uma visão rara de se ver. Ele não esperava que os desenhos que ele plagiou do filme Piratas do Caribe teriam tal repercussão. Devo plagiar o resto dos uniformes de batalha das mulheres piratas? Neste momento, uma ideia repentinamente passou por sua cabeça, mas ele não conseguiu obter compreensão clara dela. Fei balançou a cabeça e de repente piscou para Angela, com uma expressão, em seu rosto, que passava a ideia de você sabe do que estou falando. Ele perguntou: é assim, Angela, e aquele o último conjunto de roupas que eu projetei esse conjunto também é popular? O rosto de Angela instantaneamente ficou vermelho. Mas a garota não fugiu como da última vez. Ela fingiu estar calma e ficou quieta enquanto dizia: a peça que você chamou de couraça de seios é ainda mais popular do que aqueles vestidos. Tia Elisa modificou um pouco e os fez em cores e estilos diferentes. Ele tem se espalhado secretamente para todas as mulheres do reino. Assim que ela terminou de falar, as servas presentes começaram a cochichar entre elas. Angela tentou não olhar e não parecer inquieta, ela queria parecer calma e reservada. No entanto, sob a mesa, suas mãos estavam torcendo a borda de seu vestido numa bola de pano esfarrapada. Seu coração também estava pulsando e batendo silenciosamente. Tudo que ela queria era ter o comportamento calmo e frio de uma futura rainha tal como as senhoras nobres do reino. As recentes performances milagrosas de Fei não apenas deu muita pressão a pessoas como Brooke, também fez a inteligente e bela futura rainha sentir como se houvesse uma lacuna invisível que estava se ampliando entre ela e Fei. Ela estava, silenciosamente, se esforçando para se tornar digna o suficiente para ser a parceira do grande rei Alexander.
Quando Alexander ainda era um retardado, muitas pessoas sentiam pena e compaixão por Angela, que era como uma flor de lótus sem igual que estava prestes a ser colocada numa pilha de merda de cachorros. Mas agora, seus papéis estavam mudando lentamente. O rei Alexander agora não apenas se tornou normal. Ele também estava se tornando mais forte e poderoso a um ritmo inimaginável. Em menos de um mês, ele superou o ex-guerreiro número 1 em Chambord, Frank Lampard, e se tornou, incontestavelmente, o guerreiro número 1 do reino, assegurando o trono e conquistando a admiração e o respeito de todos em Chambord. E Angela? Ela se sentia como se ela fosse a mesma garota, bondosa, pura, inocente, um pouco fraca e um pouco desajeitada. Exceto quando se tratava de assuntos triviais, Angela sentia que, lentamente, não conseguia acompanhar o ritmo desse homem. Ela não podia mais cuidar e protegê-lo como antes. Assim como um guarda-sol fino, você poderia proteger da chuva no dia chuvoso, mas você não precisava mais dele quando o sol se aproximava. Portanto, Angela estava trabalhando duro para mudar a si mesma todo esse tempo. Hoje, quando os novos sacerdotes da Santa Igreja retiraram e prenderam os cidadãos inocentes do meio da multidão e acusaram-nos de conluio com as forças do mal, Angela estava assustada e tremendo, mas, mesmo assim, ela se levantou e refutou Zola. Ela nem sabia por que se levantou. Embora ela fosse a futura rainha de Chambord, ela era o mesmo que um civil comum aos olhos da enorme Santa Igreja. Com uma única palavra do cascavel de duas pernas, ela poderia ter sido enviada para queimar numa cruz. No entanto, quando ela pensou que Alexander se levantaria, sem hesitação, para proteger seu povo num momento como esse, Angela levantou-se e de uma forma clara e lógica expressou sua opinião, suprimindo o medo em seu coração. Infelizmente, o que deixou Angela consternada foi que seu esforço não ajudou a resolver a situação. Se Lampard e Alexander não chegassem a tempo, a situação provavelmente teria piorado.